Fala, Tricolada! Tudo tranquilo? Tudo no Manense? Meu nome é Alexandre Antônio, se é a sua primeira vez aqui. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, sinta-se em casa, aqui só fala de Fluminense, vídeos diários. Todo dia tem um vídeo aqui falando sobre o nosso Fluminense. Se você é tricolor, sinta-se em casa. Vai valer muito a pena a sua inscrição. Então se inscreva, clica no sininho para receber as notificações e também não se esqueça de deixar aquele like maneiro que esse vídeo merece. Então vamos pro assunto, vamos falar coisas importantes. Eu quero começar falando pela campanha, é pelo Flu. Nesse momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, 9h20 da noite, o Fluminense está com 27.618 sócios. 27.618 sócios. A campanha vai até o aniversário do Fluminense, dia 21 de julho. Mas já eu tô ouvindo um zoom aí dizendo que vai passar do aniversário, vai até dezembro, vai até o final do ano, para a gente poder fazer um número legal aí de sócios. O andamento está muito bom, o número de sócios diariamente. Em 3 dias o Fluminense conquistou 730 novos sócios, dá um total de 240 e poucos por dia, 240 novos sócios por dia o Fluminense está fazendo. Em 3 dias, 730 novos sócios, nesse momento 27.618. A meta é fazer 9.000 novos sócios até o aniversário do Flusão, dia 21 de julho. Vamos fechar nisso aí, rapaziada, vamos colaborar, vamos ajudar. Se você tem condições de ajudar, tem uma grana sobrando, bota o filho, bota a esposa, bota um primo, um amigo que é tricolor e não pode se associar. Vai abrindo um leque de ajudas aí, vai fazendo o maior número de sócios. Se você está em dificuldade, a grana está curta, faz o de R$ 9,99, que é o preço mais barato, ou R$ 9,90. Faz aquele mais baratinho, a modalidade mais barata, que vai ajudar pra caramba o nosso tricolor. E você que não tem condições nenhuma para ser sócio do Fluminense, está desempregado, a coisa tá feia, você vai ajudar muito botando a hashtag é pelo Flu, divulgando, convencendo os amigos, indicando, usando as redes sociais para poder fermentar cada vez mais a campanha. Então, quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro pode ajudar muito a gente fazer esse número aí de 9.000 novos sócios até o aniversário do nosso Fluminense. E se Deus quiser, a gente avança aí o aniversário, vai até o final do ano para fazer um número maneiro aí de novos sócios do Fluminense. A campanha está andando muito bem. Então é hora da gente continuar aí nessa firmeza, aí nesse traçado, fazendo a nossa campanha. É uma campanha que partiu da própria torcida, não veio do Fluminense, veio da gente. Nós, como torcedores, estamos aí abraçando o clube. Já o Nenê já se pronunciou, o Fred é um dos cabeças aí, auxiliando no marketing, fazendo vídeo. O Hudson também já fez um vídeo incentivando o crescimento de novos sócios. Então temos tudo para arrebentar aí, chegar junto para fazer o Fluminense. Está em dificuldade, está precisando de grana, é a hora da torcida poder ajudar aí, para a gente dar aquela moral. A gente sempre ajudou, sempre estamos juntos com o Fluminense e não vai ser diferente agora. Então vamos para mais um assunto. Vem cá, o jornalista francês, o Gilles Favard, é um jornalista muito conhecido na França, tem 54 mil seguidores no Twitter, é um cara que tem informação quente, um cara de confiança lá do futebol francês, sempre com informações muito pertinentes e se cumpre na maioria das vezes. Ele disse que o Lille da França ofereceu 10 milhões de euros pelo Marcos Paulo. Se realmente for isso, claro, é bem provável que o Fluminense negue que recebeu proposta, coisa que eu acho bem difícil. Como eu falei, um jogador que tem dupla cidadania, um jogador brasileiro, português, joga na seleção portuguesa, então é bem difícil o Marcos Paulo não receber proposta de ninguém, tá? Mas é pro Fluminense tentar omitir essa informação. Então esse jornalista francês falou que esse Lille, o time da França, o Lille, ofereceu 10 milhões de euros pelo Marcos Paulo. O Fluminense sempre falou que tem a expectativa de vender o Marcos Paulo entre 10 a 15 milhões de euros. Mas o Fluminense falou isso antes da paralisação, antes dessa crise econômica tomar a Europa e o mundo todo. Claro que a perspectiva, o objetivo de fazer um valor pelo Marcos Paulo entre 10 e 15 milhões, hoje é completamente outra.
e ninguém no momento perguntou ao Mário qual é a perspectiva, o que o Fluminense tem em mente de receber pelo jogador. Mas parece que o Lille, se isso se confirmar, chegou naquilo que o Fluminense queria. E o Fluminense, como eu falei, tem contra si o tempo curto de contrato do jogador, uns 6 meses ainda para eles, antes que ele saia de graça em janeiro. Já falei aqui algumas vezes que o Fluminense tem pressa para vender o jogador, e quando aparece essa oferta, esse valor de 10 milhões, chegando naquele valor que o Fluminense falou antes da crise econômica, por causa da paralisação, de entre 10 a 15 milhões, a gente começa a crer que está bem próximo do Marcos Paulo sair. O Marcos Paulo, ele recebeu uma proposta antes da paralisação, quando a economia na Europa estava normal, de 7 milhões de euros do CSKA. Isso foi lá em fevereiro, e o CSKA ofereceu 7 milhões de euros por 50% do passe do Marcos Paulo. O Fluminense, tem uma boa notícia, que o Fluminense tem 100% do passe do garoto. Então foi uma oferta razoável, não foi boa do CSKA, mas era 50% do Marcos Paulo. O Fluminense ficaria com os outros 50%, já que o Fluminense tem 100% do jogador. Mas agora, como eu falei, problema financeiro, crise e tudo, 10 milhões de euros pelo Marcos Paulo daria o quê? Uns 50 milhões de reais. 59 milhões de reais o valor do euro agora, se o Fluminense vender os 100% do Marcos Paulo por esse valor. O ideal é que o Fluminense venda, porque precisa vender, porque não renovou o contrato ainda, então o objetivo é vender, fazer caixa, para poder pagar salário nos outros jogadores, para poder sobreviver até o final do ano, que a sobrevivência vai ser bem difícil, vai ter que vender uma joia da casa todo ano. É isso que o Fluminense tem que fazer para poder fechar a conta. Se é para vender, e vai vender por 10 milhões de euros, que o Fluminense possa fazer uma negociação em que não é muito favorável, devido ao avançar dos meses, né? Fica mais difícil de você negociar um valor, que pelo menos o Fluminense não venda a porcentagem toda do Marcos Paulo. Já que o Fluminense tem 100% do jogador, venda 50% dele, 60% ou 70%, que o Fluminense fique com uma porcentagem boa do Marcos Paulo, no mínimo uns 30% do jogador, e venda por esse valor de 10 milhões de euros. Eu acho que o Fluminense dificilmente vai conseguir valor maior. Eu sei que é ruim ouvir isso, é triste ouvir isso, porque é muito pouco, mas a gente tem que, é o que eu sempre falo, é o que a gente tem que perceber o contexto do momento da venda, e o contexto, o momento que nós vivemos é completamente diferente se a venda fosse anterior a essa paralisação. Vamos ver se vai confirmar aí que o Fluminense venda por 10 milhões, caso venda por 10 milhões, o Fluminense fique com uma porcentagem do atleta ainda para lucrar futuramente. Vamos falar de salário. O Fluminense pagou o salário do mês de março, pagou o mês de março, está quitado o mês de março, agora chegou o momento de pagar o salário de abril. Antes da paralisação, o Fluminense o Mário negociou com os jogadores redução salarial, e o mês de abril, na negociação, ficou da seguinte forma: o Fluminense pagaria 50% do salário do mês de abril, e os outros 50%, o Mário dividiu em 2 parcelas, e os outros 50% o Fluminense pagaria no mês de dezembro. E o Fluminense está trabalhando para, nesta semana, pagar a primeira parcela do salário do mês de abril, esses 50% que ficou combinado com os jogadores. E o Fluminense está correndo atrás aí para conseguir essa primeira parcela. Daí, a segunda fica só para dezembro. Aí o Fluminense, depois que pagar esses 50% do mês de abril, vai pensar no salário de maio. Aí o salário de maio na negociação entre o Mário e os jogadores, ficou combinado que haveria uma redução de 25% do salário dos jogadores. Nesse mês de abril, que é diferente, que ele parcelou em 2 parcelas, e o Fluminense está trabalhando, está próximo de conseguir pagar essa primeira parcela aí do mês de abril aos nossos jogadores. O Mário sempre trabalhando seriamente, procurando sempre dinheiro que pinga, está pagando aí os jogadores, que isso é muito importante. Não pode deixar ficar 3 meses sem receber salário. Por isso que é importante lá o hashtag pelo Flu, um aumento do número de sócios, 730 novos sócios em 3 dias, são 240
por dia de novos sócios, 27.600 e pouco já se associaram ao Fluminense, completou aí esse número de sócios, e vamos chegar à nossa meta de 9 mil, e isso vai ajudar muito a pagar o salário desses jogadores e fazer o Fluminense respirar aí, porque é só pedreira que tem pela frente aí. Bem, o Fluminense, no início da semana, fez um total de 191 testes. 4 resultados deram positivo. 2 de funcionários administrativos deram positivos e 2 familiares de atletas. Total de 4. E teve um atleta que deu um resultado inconclusivo. Nesse sábado, esse mesmo atleta refez o teste, fez um teste novamente, aí deu positivo para o vírus. Então, o Fluminense teve um caso, mesmo assim o saldo é completamente positivo, valeu a pena os jogadores ficarem em casa, treinarem em suas residências, treino virtual, valeu muito a pena. Um caso é muito pouco comparado com outros clubes aí. O Botafogo principalmente teve, se não me engano, foram 5 casos no Botafogo, mas o Botafogo também manteve os jogadores em suas residências, mas mesmo assim o Fluminense foi bem abaixo do Botafogo, apenas um caso de jogador, e o Corinthians aí com 21 casos é um número bem assustador. Então é isso aí, rapaziada. O nome do jogador está em sigilo, a gente não sabe quem é o jogador que teve a doença. É bom manter o jogador assim, né? Não é interessante, às vezes o jogador não quis que seu nome fosse divulgado, e é bom que preserva a imagem do jogador, mas infelizmente vai acabar vazando uma hora ou outra o nome desse jogador, porque não falta gente para vazar a informação. Então é apenas um caso, menos mal, e todo mundo, os 2 familiares que deram positivo e os 2 funcionários administrativos que também deram positivo, e claro, o jogador, estão sendo cuidados pelo clube, estão se resguardando e tendo todo o cuidado médico da área de medicina do Fluminense Futebol Clube. Para a gente concluir, tem o resultado aí do STJD sobre o caso Fluminense Botafogo versus Ferge e os outros 14 clubes aí que o Fluminense quer adiar, o Fluminense e o Botafogo querem adiar os seus jogos para o mês de julho. Teve aquela reunião, 2 reuniões com uma mediadora para tentar um acordo e nada conseguido. E está na mão do presidente do STJD a resposta, e ele teve um tempinho para pensar aí, e gostou desse tempo para pensar, porque o prefeito deu um intervalo aí de até o dia 25, sem jogos aqui no Rio de Janeiro. Jogos do estadual foram remarcados para o dia 26 e para o dia 27, então o juiz lá do STJD, o responsável pelo STJD, teve esse tempo para pensar. A gente já esperava que ele desse a resposta na data de hoje, mas ele não deu, deixou para terça-feira. Amanhã a gente vai ter a resposta aí do presidente do STJD. Se for negativo, o Fluminense não entra em campo, deve levar um WO e vai procurar a justiça comum. Aí, se der positivo, o juiz vai pedir uma marcar uma outra data, provavelmente no mês de julho, para o Fluminense jogar, e o Rubens Lopes vai ter que aceitar, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muito obrigado, fique com Deus, um beijão no coração, deixa aí, hashtag #PeloFlu, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, seja membro, ajude a gente, e @tricolada em todas as redes sociais vai ajudar a gente pra caramba. Fique com Deus, até amanhã, porque amanhã tem vídeo de novo. Flui!